Amém, glória a Deus, né? Estamos aqui no domingo, na Igreja Pentecostal Jaspe, amém? Esse é o culto de domingo, nós vamos trazer a mensagem final dessa noite, amém? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, verso 23. Eu vou ler rapidamente aqui e vou ler também em Gênesis, capítulo 3. São dois textos muito rápidos aqui, e Deus tem uma palavra para o meu para o teu coração nesse começo de semana, amém? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos ler aqui em Gênesis capítulo 3, verso 1 diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Verso número 17. 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém? Então aqui nós vemos que Deus coloca Adão no jardim do Éden para que ele pudesse cultivar, para que ele pudesse guardar o jardim, para que ele fosse mordomo daquele jardim. Deus coloca uma incumbência, coloca ele como coroa da criação para cuidar daquele jardim. E Deus deu autoridade para ele, Deus deu sabedoria para ele, para que ele colocasse o nome em todos os animais. Então Adão era um homem pleno. Todos os dias, pela viração do dia, Deus vinha e falava com Adão. Deus tinha plena comunhão com Adão. E a Bíblia nos fala que Adão estava sozinho. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E Deus fez cair pesado sono sobre Adão. Adão adormeceu. Deus tirou de uma das suas costelas e transformou numa mulher. Quando Adão acorda, Adão vê uma mulher na frente dele, né? Aí ele olha e diz assim: Esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Se chamará varoa, porquanto do varão foi tomada, né? Então ele tinha alguém que estava como que diante dele. Então Adão agora, ele cultivava o jardim, ele guardava, e não somente isso, ele tinha também uma adjutora, né, que estivesse como diante dele. Adão tinha uma esposa e não estava mais sozinho. E ali a Bíblia nos fala, queridos irmãos, que uma certa feita, a serpente mais astuta e mais sagaz, né, o animal mais sagaz de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito, que era a serpente, disse assim para a mulher: Não é assim que Deus disse que vocês podem comer todas as árvores do jardim? A mulher disse: De fato, todas podemos comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. É o que a palavra do Senhor nos diz em Coríntios. O apóstolo Paulo diz, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não poderei me deixar dominar por nenhuma delas. Ou seja, você não pode ser escravo da sua vontade ou dos seus desejos. Ou seja, acima disso está a palavra de Deus, está a ordem divina. E Deus deu uma ordem para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali, Adão era para ter guardado essa palavra, e Eva também. Mas a Bíblia diz que Satanás entra através de uma serpente, ou seja, aquela serpente fica endemoniada. Satanás entra dentro daquela serpente, e agora uma serpente começa a falar com uma mulher. Você só vai ver serpente falar
em desenho animado, porque isso não existe. Eu nunca vi nenhuma cobra no Butantan falando, ou alguém entrevistando uma cobra e dizendo que uma cobra falou. Mas aqui na Bíblia a cobra falou. Por quê? Porque o homem não havia pecado contra Deus ainda. Então o diabo não podia habitar no corpo do homem, porque o homem estava em perfeita santidade no jardim do Éden. Ele não tinha transgredido as leis do Senhor ainda. Então o diabo não podia atuar na vida dele. Mas nos dias de hoje é diferente. O diabo atua na vida de muitas pessoas. E quantas pessoas estão sendo incorporadas pelo antigo espírito da serpente e tenta induzir você para pecar. E tenta te induzir para que você transgrida as leis do Senhor. O diabo entra na serpente agora e chega para a mulher, que era o vaso mais frágil. E o diabo começa a falar no ouvido da mulher. O diabo começa a aguçar, os sentidos dela. Olha, o Senhor Deus disse que você pode comer de toda árvore. Mas a mulher disse, toda, menos a do conhecimento do bem e do mal. Então, naquele momento, Eva não era inocente. Eva sabia que ela não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus falou, no dia em que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Ela sabia, Deus tinha dado uma sentença. Se você comer do fruto dessa árvore, a sua sentença será a morte. E duas mortes aqui. A primeira morte é a morte espiritual. O homem e a mulher perderia totalmente a comunhão com Deus. A segunda morte física, do pó. O homem veio ao pó, o homem torna. Então, o homem estava pleno no jardim. O homem tinha todas as árvores. Eva tinha tudo, mas Satanás quis evidenciar somente uma árvore. E agora o diabo usa de artimanhas e de efeitos para chegar para ela e falar assim, olha, vou destacar essa árvore para você. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal é uma árvore muito boa. Deus sabe que no dia em que você comer desta árvore, você vai ser igual a ele. Por isso que ele não quer que você coma. Olha como o diabo ele é sujo. O diabo, ele sabia que Adão e Eva estavam num lugar abençoado, num lugar de bênção, de provisão, de prosperidade. Ele sabia que Deus todos os dias vinha falar com ele e com ela. E agora o diabo queria roubar tudo que eles tinham, inclusive todas as árvores que existiam no jardim. A própria Eva, ela devia parar para analisar e falar, poxa vida, eu tenho todas as árvores que eu quero para comer. Deus só me restringiu de uma árvore, mas as demais eu posso comer com meu esposo. Todos os dias Deus vem falar comigo. E eu vou dar ouvidos a um espírito imundo, a um espírito maligno. Mas muitas vezes nós ficamos cegos para o momento e damos ouvidos à voz do diabo. E Satanás, ele usa pessoas. Satanás, ele usa meios, coisas para te atrair, para que você pegue, para que você saia da presença de Deus. O diabo, ele está vendo o que você não está vendo. O diabo, ele vê você no jardim cultivando, no jardim guardando, sendo mordomo, num lugar de honra, de posição, de prosperidade. E Satanás quer tirar você do jardim, meu irmão. Minha irmã, o diabo quer tirar você do jardim. E muitas vezes a pessoa não vê que está num bom casamento. A pessoa não vê que está num bom emprego. A pessoa não vê que tem uma boa empresa na mão dela. A pessoa não vê que tem uma família abençoada. A pessoa não vê que está debaixo de uma liderança abençoada. A pessoa não vê que está debaixo da bênção de Deus. E Satanás quer te roubar da bênção de Deus. O diabo é um invejoso. O que Satanás queria era tomar a autoridade de Adão e de Eva. É tirar eles do jardim, como aconteceu lá na frente. Só que Eva achou que Deus estava dizendo aquilo porque Deus queria que ela fosse limitada a ele. Pelo contrário, Deus queria que Adão e que Eva fossem plenos naquele jardim, fossem abençoados. Ele, como pai, estava os tratando como filhos e dando o melhor que ele tinha para eles. Ou seja, eles estavam comendo o melhor da terra naquele jardim. E o diabo queria tirar a prosperidade. O diabo é assim.
Quando ele quer roubar algo de você, ele vem com uma proposta. Ele vem com um sapatinho de algodão. Ele vem com oportunidades que parecem ser agradáveis. A Bíblia diz que Eva olhou para aquela árvore e pareceu ser uma árvore deliciosa. Uma árvore agradável. Uma árvore boa para dar entendimento. Ela ficou iludida com aquela cantada de Satanás, porque o diabo é assim. Ele vem com um sapatinho de algodão para te seduzir, para te enganar. Mas o propósito de Satanás, a missão dele é muito clara: roubar, matar e destruir. Você entendeu? Ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas o ladrão, lá em João capítulo 10, mas o ladrão, ele veio para matar, para roubar e para destruir. O que o diabo queria? Matar, roubar e destruir. Era essa a missão dele. Era isso que ele queria. Então agora ele estava criando uma estratégia para tirar Adão e Eva do lugar da bênção. Para tirar Adão e Eva do lugar da provisão. Para tirar Adão e Eva do lugar da prosperidade. Do lugar do milagre. Do lugar das bênçãos do Senhor. E o diabo, ele luta o tempo inteiro. Então nós temos que ser inteligentes e sábios. Quando Satanás vier com uma proposta de destruição, uma proposta que parece ser agradável, você tem que parar para olhar para você, olhar para a posição onde Deus te colocou e entender. O diabo quer me tirar da posição que Deus me deu. O diabo está querendo roubar a bênção que Deus colocou na minha vida, na minha casa, na minha família. É por isso que ele vem com propostas. A única maneira do diabo tirar Adão e Eva da bênção era fazer com que eles pecassem. Aí ele tem o direito de entrar em cena e destruir com as bênçãos deles. É assim que o diabo faz. Ele vai usar pessoas. Essa antiga serpente continua se enveredando, querendo acabar com o seu casamento, querendo preparar um laço de adultério para você, querendo que você peça demissão do teu emprego, está numa posição abençoada, mas quem sabe alguém quer colocar você contra o teu chefe, mas o teu chefe quer te promover, essa pessoa tem inveja de você e está te iludindo para te destruir, para você perder a bênção. O diabo, ele está usando meios para que você se separe do teu marido, para que você abandone o seu casamento e os seus filhos. O diabo, ele está usando alguém para tentar te convencer, para que você abandone o seu marido, para que você abandone as promessas de Deus, para que você largue aquilo que Deus colocou de precioso, de valioso nas suas mãos, que você não está dando valor. E Eva, por um momento, ela fica cega. Ela pega o fruto e come. No ato que ela come, ela também dá para o seu marido. E ele também come daquele fruto. A Bíblia fala que os olhos de ambos se abrem, de Adão e de Eva. E agora eles percebem que eles estavam nus. Mas interessante, antes de comer da árvore, eles não sabiam que estavam nus. Por quê? Eles estavam na santidade do Senhor. Mas o pecado, ele traz vergonha. Quando você peca contra Deus, você começa a sentir vergonha. Deus, todos os dias, ele vinha falar com Adão e com Eva. Todos os dias. Agora, eles ficam com vergonha, pegam folhas de figueira, fazem cintas para si e se escondem atrás das árvores do jardim. Quando Deus veio para falar com Adão, e a voz de Deus perguntou dessa forma para Adão: Adão, Adão, aonde tu estás? Quem sabe a voz de Deus está ecoando nos teus ouvidos. Meu filho, minha filha, aonde você está? Quem sabe você está num momento como esse agora, num motel. Quem sabe você está num momento como esse agora, foi para uma festa mundana. Quem sabe você está num momento como esse agora caído. Ou quem sabe você está num momento como esse agora pensando:
Eu vou ou não vou? Eu saio da posição que Deus me colocou ou eu continuo na posição que Deus me colocou? Eu tomo essa atitude ou não tomo essa atitude? Deus está falando, fica na posição que Ele te chamou. Fica na vocação que Ele te chamou. Não dê ouvidos à voz da serpente, de Satanás. Eva deu ouvidos, deu para o marido, ele também comeu. Aí agora Deus vem e fala, Adão, onde você está? Aí ele diz, Senhor, porque eu estava nu, por isso eu me escondi. Aí Deus olha para ele e fala, e quem fez você saber que você estava nu, rapaz? Quem te falou que você está sem roupas? Acaso você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Ah, mas a mulher que o Senhor me deu por esposa me deu para comer e eu comi. E a mulher disse, ah, mas a serpente me enganou. Todos eles colocaram a culpa em alguém, em alguma coisa, mas ninguém assumiu a culpa. Ninguém reconheceu que o diabo estava usando a serpente. Ninguém reconheceu que eles foram iludidos pela serpente. Ninguém reconheceu que o diabo estava ali ecoando para tirá-los da presença de Deus, da bênção de Deus. Ei, não saia da vocação em que Deus te chamou. Ouça somente a voz do Espírito Santo. Quando a antiga serpente querer ecoar uma voz maligna na tua casa, no teu trabalho, na tua empresa, nos teus negócios para você desistir, e o diabo está usando a voz de uma mulher, ou a voz de um homem, aqui foi a voz de Eva. Eva conseguiu convencer Adão, porque lá na frente a Bíblia diz, Deus começa a dar a sentença, e Deus fala, olha, Adão, porque você pecou, você deu ouvido à voz da tua mulher, tu és pó e ao pó você tornará, e você vai comer do suor do teu rosto. Falou para a mulher, olha, como você pecou, transgrediu, deu ouvido à voz da serpente, em meio de dores você vai dar à luz a filhos. Porém, inimizade entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá. Tu lhe ferirás a cabeça e ela te ferirá o calcanhar. Mas ali o Senhor já faz uma promessa messiânica, que dá a semente da mulher viril Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Jesus morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ele desce lá do Hades, no inferno. Toma das mãos de Satanás a chave da morte do inferno e pisa na cabeça dele. Recebe autoridade sobre ele. E agora ele leva cativo o cativeiro e concede dons aos homens. Aleluia. E nos garante a vida eterna. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom de graça que Deus nos dá é a vida eterna através de Cristo Jesus. Então Jesus morreu na cruz para mim e para você ter vida eterna. Quem sabe o diabo por um momento te roubou, por um momento te tirou do jardim do Éden, por um momento te destruiu, por um momento tirou você da posição. Mas o Senhor está te chamando hoje com um olhar de misericórdia, dizendo, olha, há tempo de você restaurar a tua vida. Esse é um ano novo. E eu quero que você volte novamente para a minha presença. Eu quero que você volte, minha filha, para o meu altar. Eu quero, minha filha, que você obedeça o teu marido. Eu quero, meu filho, que você obedeça a minha voz. Eu quero que vocês obedeçam a minha palavra. Deus, Ele está falando comigo, com você hoje. Essa mensagem é para alguém que está me ouvindo. Não dê ouvidos à voz da serpente mais. Quem sabe você já deu ouvidos. A serpente te enganou e você comeu do fruto. E agora veio a consequência. Qual foi a consequência? Aí Deus falou para a serpente, você vai rastejar a vida inteira. Vai comer pó a vida inteira. E o meu filho vai esmagar a sua cabeça lá no futuro. Mas agora a Bíblia fala que o Senhor manda 2 anjos, querubins. E os anjos retiram Adão e Eva do jardim do Éden. Eles são expulsos do jardim. O que Satanás queria? Tirá-los do jardim. O que o diabo quer? Tirar você da bênção. Quando você obedece à palavra de Deus, ele te coloca em posições de honra. Mas o diabo, ele quer jogar o homem e a mulher na vergonha.
Aí Deus falou com Adão: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher? Adão não podia ter ouvido a voz de Eva, ele tinha que ter ouvido a voz de Deus. Há momentos que nós não podemos ouvir a voz do nosso cônjuge. Nós temos que ouvir a voz do nosso Senhor, para que a nossa casa seja salva, a nossa família seja salva, a nossa vida seja abençoada. Ele deu ouvido à voz da mulher dele. Por ele ter dado ouvido à voz da mulher dele, ter esquecido da voz do que Deus tinha falado com ele, tudo deu errado. E a mulher deu ouvido à voz do diabo, ou seja, a primeira voz foi de Satanás. Mas o diabo ele tinha que usar a mulher para induzir o homem, ou vice-versa. Quem sabe o diabo está usando a tua mulher para tirar do jardim. Quem sabe o diabo está usando o teu marido para tirar do jardim. Quem sabe o diabo está usando o teu filho, a tua filha, não sei. Um colega de trabalho, uma amiga de trabalho, não sei. Alguém o diabo está usando para tirar você do jardim. Mas por trás dele está a antiga serpente querendo tirar você da presença do Senhor e das bênçãos que Deus te fez. E escute a voz de Deus essa noite. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo hoje. Somente escute a voz de Deus. Se você está com dúvida das vozes que você está ouvindo, pare para ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Deus falou para Adão: do pó você veio, ao pó você vai tornar. Agora você vai morrer. Primeiro, você morreu espiritualmente, saiu do jardim. Segunda morte, a morte física. Você veio do pó, ao pó você tornará. A não ser depois de Jesus arrebatar a igreja. Se Jesus arrebatar a igreja hoje ou amanhã, a gente vai subir num corpo de glória, transformado. Nós não provaremos a morte, porque Jesus diz: alguns não provarão a morte. Mas aqueles que dormiram em Cristo, que morreram, provaram a morte. Por causa do pecado original de Adão. Por isso que quando a gente sepulta um ente querido, é tanta tristeza, tanta angústia, né? A gente fica tão abalado. Porque o pecado, ele traz angústia. A consequência do pecado é morte, tristeza, é angústia. O pecado ele é uma desgraça, ele é um câncer que mata. Ele é uma coisa que destrói. Ele destrói com o homem por completo. Quando eu falo homem e mulher. Não é sexo feminino, masculino, são os dois. Homem e mulher, ambos. Quando Deus fala de homem na Bíblia, fala de homem e mulher. O diabo ele quer destruir com a tua casa, com a tua vida e com a tua família. Mas Jesus quer impedir isso. Jesus quer que a tua vida seja uma vida de bênção. Jesus quer que esse ano seja um ano de vitória. Jesus está dizendo para você que Ele tem vida para você e vida com abundância. O Senhor está dizendo para você que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito que Ele tem para você é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele tem vida para você aqui na terra. Vida próspera, vida abundante, vida abençoada, vida feliz. E ainda tem eterna para você. O que você quer mais, irmãos? Tem tudo ao teu dispor. Mas existe um inimigo, um invejoso, que ele não quer ver você, nem a sua família feliz, nem abençoada. O único que quer te ver feliz de fato é Jesus, é o Senhor. Ele quer te ver honrado, tomando posse das suas promessas, das bênçãos que Ele tem para você, do preço que Ele pagou na cruz por você, para você ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Mas o inimigo da tua alma, ele não quer isso. Então a tua luta não é mais contra pessoas, não é contra a mulher, não é contra o homem, não é contra o colega, não é contra pessoas. A tua luta é contra os principados e potestades, contra os demônios que estão agindo para tentar te tirar da bênção que Deus te colocou, te tirar do foco. Ei, não perca o foco dos céus. Não perca o foco da voz de Deus. Não perca a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo nessa noite. Deus está falando com você hoje. Ouça a minha voz. Adão pecou. Adão não ouviu a Deus. Eva não ouviu a Deus. Mas você pode ouvir a Deus hoje. Eu posso ouvir a Deus hoje. Nós podemos ouvir a Deus hoje. Só depende de uma posição tua nessa noite. Porque a vida eterna está através de Cristo Jesus. João capítulo 14, verso 6 diz assim, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Jesus não tem morte, ele tem vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida para você. Ele é o único caminho que você pode confiar e andar, meu querido. Ele não vai mentir para você, ele vai dizer a verdade. As pessoas vão mentir para você e vão te enganar, mas Jesus vai te dizer sempre a verdade. Goste de você ou não, ele vai te falar a verdade. E com certeza ele tem vida para você e vida com abundância, não somente aqui na terra, mas lá na glória, a vida eterna. Então ouça a voz do Espírito Santo aqui nessa noite. Sabe qual foi a palavra que o Senhor me deu hoje? Amém? Deus tem falado com você. Eu vou estar orando por você que está me ouvindo. Você pode estar na tua casa, estar voltando no culto da tua igreja, não interessa. Essa mensagem vai para o YouTube, vai para o Instagram, amém? Mas Deus está falando contigo. Essa mensagem tem endereço. Deus está falando contigo hoje. Eu vou estar orando por você. Amém? Seu Deus e Pai, eu coloco em tuas nossas vidas que estão me ouvindo, Pai, nesta hora. Pai, eu não sei que hora que o teu filho e a tua filha vai ouvir essa mensagem, mas essa mensagem é direcionada do Senhor para a vida dele e para a vida dela. Que eles possam, Pai, somente ouvir a voz do teu Espírito, Pai. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna em Cristo Jesus. E essa vida que o Senhor tem para ela, para a sua casa, para a sua família, é essa vida que o Senhor tem com abundância para todos nós, meu Pai. Basta nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos a Tua palavra e os Teus mandamentos. É isso, Pai, que eu te peço. Que o Senhor venha dar uma semana abençoada, debaixo da bênção, da proteção e da provisão do Senhor. É isso que eu te peço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vou dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, que a graça e as doces consolações do Espírito Santo sejam com a minha vida, com a sua vida. Nós dizemos amém. Está encerrado esse culto em nome de Jesus. Venha congregar conosco sábado que vem às 7h30 e domingo às 7 horas da noite. Amém? Deus abençoe.